nós vamos dar aqui um estudo bíblico. E o tema desse estudo chama-se o seguinte: as afirmações de Jesus Cristo. Hoje é dia 6 de agosto de 2023. Nós vamos estar falando sobre isso. Bom, quase todas as pessoas que leem sobre a vida de Jesus Cristo, elas vão se deparar com uma questão praticamente inevitável. Qual é essa questão que elas irão se deparar? A questão é essa aqui. Jesus era Deus? Jesus era Deus? Qualquer conclusão deverá admitir o seguinte fato, que Cristo afirmou ser Deus. Ele afirmou ser Deus. Eu não creio que ele é Deus. Tá, você pode até não crer, mas ele afirmou ser Deus. Então, qualquer conclusão deverá admitir o fato que ele, Jesus Cristo, afirmou ser Deus. Tem como provar? Tem. Vou provar daqui a pouquinho. Não temos outra opção senão concordar ou discordar de sua afirmação, que ele afirmou. Só tem um problema. Quando você discorda da afirmação dele, a sua vida eterna estará em risco nessa escolha. Esse é o grande problema. Então, nesse discipulado, nós veremos que Jesus afirmou ser o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Ele afirmou ser. 2. Ele afirmou ser o Filho do Homem. 3. Ele afirmou ser o Filho de Deus. 4. Ele afirmou ser o Messias, o Cristo. 5. Ele afirmou ser o Mestre. 6. Ele afirmou ser aquele que tem autoridade para perdoar pecados. 7. Ele afirmou ser o Senhor. E 8. Ele afirmou ser o Salvador. Então nós vamos ver aqui Jesus afirmando ser o cumprimento das profecias do Antigo Testamento em alguns textos. O primeiro texto que eu vou ler aqui para vocês é Mateus 5:17. Diz o seguinte: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar. Vim para cumprir. Então Jesus está afirmando aqui que ele veio para cumprir o que estava escrito no Antigo Testamento. Marcos 14:21. Vamos lá em Marcos 14:21 agora. Nós vamos abrir em várias passagens, tá? Outras eu não vou abrir, mas vou pedir para que anotem, para que leiam em casa, senão vai ficar muito grande. Marcos 14:21. Pois o Filho do Homem vai como está escrito. Vai como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor não houvera nascido. Olha só. Pois o Filho do Homem, ele, Jesus, vai como está escrito a seu respeito. Está escrito a seu respeito onde? Nas profecias do Antigo Testamento. Então, esse primeiro tópico aqui, Jesus afirmou ser o quê? O cumprimento das profecias. Outro texto, Lucas 4:16-21. Esse texto aqui é um pouquinho grande, nós vamos ler ele todo. Lucas 4:16-21.
mas é importante. Lucas 4, 16 ou 21. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou um sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou a dizer-lhes: hoje se cumpriu, olha aí Jesus afirmando ser o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Ele está lendo Isaías. Aí ele diz: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Aqui. E para encerrar aqui essa parte, a primeira parte, João 2, 22, onde esse tópico é sobre Jesus afirmando ser o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. João 2, 22 vai dizer o seguinte: quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram na Escritura. Que Escritura? Qual Escritura que eles creram? Qual era a Bíblia, entre aspas, da época de Jesus? Era o Antigo Testamento. E creram na Escritura e na palavra de Jesus. Então Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Tem muitos outros textos para dar? Tem. Não vou dar agora porque vai ficar muito extenso. Vamos para o segundo tópico. Vamos ver Jesus alegando ser o Filho do Homem. Mateus 8, 20. E disse Jesus: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele está falando dele mesmo como sendo o Filho do Homem. Muitas pessoas leem essa passagem aqui e acham que Jesus não tinha casa. Eu já vi pregadores ensinarem que Jesus não tinha casa, usando esse texto. E disse Jesus: as raposas têm covis, as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Está vendo? Jesus não tinha casa. Eu vou fazer uma pergunta para vocês: Jesus tinha casa para morar? Sim ou não? Lógico que sim. Lógico que Jesus tinha uma casa para morar. Essa afirmação de Jesus significava que ele tinha urgência em pregar o Evangelho e não teria muito tempo para descansar, parar em um local e demorar muito tempo em um lugar. É isto que significa essa passagem. Então, cumprir a sua missão era urgente e ele teria pouco tempo para isso. Não tem nada a ver com que Jesus não tinha casa. É mentira. Marcos 8,31. Começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem, qual o segundo tópico? Jesus é o Filho do Homem, padecesse muito e fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras. E Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo:
retira-te de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim quem? Do Filho do Homem, Jesus, e do Evangelho. Que Evangelho? Esse Evangelho aqui. Esse a salvará. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem, Jesus, se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com seus santos anjos. Jesus sempre nos apresenta uma escolha. Podemos rejeitá-lo hoje e sermos também rejeitados por ele naquela ocasião da sua volta. Rejeitar Cristo hoje pode lhe ajudar a fugir da vergonha que talvez você sinta por um tempo, mas rejeitar Cristo garantirá uma vergonha eterna mais tarde, no lago de fogo e enxofre. Então, para quem tem vergonha em entregar a sua vida a Jesus, vai ser uma vergonha bem pior, a vergonha no futuro. Lucas 6:22. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e quando vos separarem e vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. João 1,51. Disse-lhe na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vamos para outro tópico. Jesus também afirmou ser o Filho de Deus. Mateus 11:27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Marcos 3:11 em diante. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito, para que não o manifestassem. Os demônios sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Eles sabiam disso. Mas saber que Jesus é o Filho de Deus e não abandonar seus intentos malignos não vai dar em nada, né? Eu quero dizer para você o seguinte: conhecer Jesus, saber que Ele é o Filho de Deus, não é o suficiente para garantir-lhe a salvação. Você deve seguir, você deve lhe obedecer, você deve se arrepender dos seus pecados e reconhecer que Ele é o teu único e suficiente Senhor e Salvador. Veja também depois, anote aí, Marcos 14, 61 e 62, Lucas 8, 28, João 1, 18 e João 5, do 18 ao 26. Outro tópico: Jesus disse ser o Cristo, o Messias. Nós estamos falando nesse estudo sobre as afirmações de Cristo. O que Jesus Cristo afirmou ser? Jesus disse ser o Cristo, isto é, o Messias, ou ungido. Mateus 23, 9. E a ninguém na terra chameis vosso Pai,
porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo, o Messias. Marcos 8, 29. E ele lhes disse, ele é Jesus, mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse, tu és o Cristo. E admoestou-os para que ninguém dissessem aquilo dele. Jesus perguntou aos discípulos quem as pessoas pensavam que ele fosse. E em seguida ele indagou a opinião dos seus discípulos. Irmãos, não é suficiente saber o que os outros dizem sobre Jesus. Vocês devem saber, compreender e aceitar que ele, Jesus Cristo, é o Messias. Os homens devem passar da curiosidade para o compromisso com o Messias, da admiração para a adoração ao Messias, ao ungido. Lucas 4, 41. E também de muitos saíram demônios, clamando e dizendo, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele repreendeu-os e não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Tem gente esperando o Cristo até hoje. É engraçado que até o reino do inferno, né? Até o inferno sabia que ele é o Cristo. E tantas pessoas hoje fingindo que Jesus não é o Messias, não é o Cristo. Leiam também depois João 4, 25 e 26. Jesus afirmou ser o Mestre. Mateus 26, 18. E ele disse, ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe, o Mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Leia depois também João 13, versículos 13 e 14. Outro tópico, Jesus perdoava pecados, prerrogativa de Deus. Marcos 2, 1 em diante. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciavam-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico, trazido por 4. Não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram, quer dizer, tiraram o telhado onde estavam e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo, por que diz estes blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam em si, lhes disse, por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que sabais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados, ele disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levantou-se e tomou logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, nunca tal vimos. Anote também aí, para ler depois, Lucas capítulo 7, versículo 48 e 49. Outro tópico, Jesus é o Senhor.
Marcos 5,19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes com grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Leia depois também João 13, versículo 13 e 14. E agora o último tópico. Jesus afirmou ser o Salvador. Senhor, tópico anterior, e agora, para fechar, Salvador. Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Veio buscar e salvar. Salvador. João 3,17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 10,9. Eu sou a porta, Jesus falando. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Salvar-se-á porque ele é o Salvador. E entrará e sairá e achará pastagens. Terminamos esse estudo bíblico de hoje. Bem rápido, bem prático, bem fácil de se concluir tudo aquilo que Jesus afirmou ser. Então, que esse estudo bíblico que nós demos aqui hoje reafirme nos corações de vocês, nos corações de vocês que estarão assistindo pela internet, ou que estão assistindo pela internet, reafirme nos vossos corações as palavras do Senhor Jesus e reafirme o seu compromisso de servi-lo e de estudar a sua palavra e adorá-lo em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Vamos orar para terminar. Pai, obrigado por esse estudo. Um estudo fácil, de fácil entendimento, aonde nós abordamos aqui as afirmações do Senhor Jesus Cristo. E eu peço a Ti que todos aqueles que estão conosco e assistiram conosco ou assistirão essa live, essa mensagem, possam aprender tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo afirmou ser. Que o inimigo não venha roubar a semente do coração que está sendo lançada agora no coração de homens, mulheres, jovens e crianças. Que essa semente vá e produza resultados para a vida eterna em Jesus Cristo. Permitindo Deus, domingo que vem estaremos aqui novamente. Deus os abençoe em nome de Jesus.